Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro que é simplesmente monumental, ganhador do prêmio Pulitzer, Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. Esse livro se propõe a responder uma das perguntas mais intrigantes e difíceis da história. Afinal de contas, por que a riqueza e o poder se distribuíram pelo mundo do jeito que a gente conhece hoje? E tudo, mas tudo mesmo, começa com essa pergunta. Ela parece simples, mas é de uma profundidade incrível. Foi feita em 1972 por um homem chamado Yali para o autor Jared Diamond. E o livro inteiro é, na verdade, uma longa e detalhada tentativa de responder a essa questão de uma forma honesta, baseada em fatos. Vamos imaginar a cena, uma praia na ilha tropical da Nova Guiné. É aqui que o encontro, quase que por acaso, dá o pontapé inicial para uma investigação que vai cobrir nada mais nada menos que 13 mil anos de história humana. Então, de um lado a gente tem o Jared Diamond, um biólogo americano que estava lá estudando a evolução dos pássaros. Do outro, o Yalen Maku, um político local super carismático e muito curioso. A conversa entre eles sobre a história de seus povos foi a faísca que acendeu essa obra toda. A palavra-chave aqui, gente, é cargo. Para o Yali e para o povo dele, cargo era o nome que eles davam para essa diferença gigantesca de tecnologia e de bens materiais que eles viam. Eram os produtos que os europeus levavam, sabe? Coisas que mudavam a vida deles, mas que a origem era um completo mistério, parecia mágica. A pergunta do Yali não era só sobre machados ou caixas de fósforos. Era muito mais profunda. Era sobre destino. Por que a história tomou rumos tão, mas tão diferentes para os povos em cada canto do planeta? Vamos fundo nesse mistério que o Diamond se propôs a resolver. Bom, a resposta que muita gente deu ao longo da história e que é também a mais perigosa, sempre foi essa. A culpa é de supostas diferenças biológicas. Aquela ideia de que alguns povos são, por natureza, superiores a outros. Então, antes de sequer começar a construir a teoria dele, o Diamond faz questão de parar e demolir, uma por uma, essas explicações racistas que infelizmente dominaram o pensamento ocidental por séculos. E o ponto central é este. A ciência simplesmente não apoia essas ideias. O Diamond é muito claro ao dizer que não existe nenhuma prova confiável de que as diferenças de riqueza e poder entre as sociedades tenham a ver com diferenças de inteligência. Ponto final. E aí vem a virada de chave que é surpreendente. O Diamond chega a argumentar por contrário. Ele diz que, se fosse para especular, a seleção natural por inteligência foi, na verdade, muito mais dura em sociedades como as da Nova Guiné. Pensa bem. Lá, a sobrevivência de cada dia dependia de uma sagacidade constante para escapar de perigos, de guerras, de acidentes. Enquanto isso, nas sociedades ocidentais, a sobrevivência passou a depender mais de resistir a doenças. Ok, então se a resposta não está na biologia das pessoas, onde é que ela está? Para achar a resposta, a gente precisa voltar no tempo, mas voltar muito, para uma época antes dessas desigualdades enormes existirem, quando a humanidade toda estava mais ou menos no mesmo ponto de partida. E o nosso ponto de partida é esse aqui, o fim da última era do gelo. Por volta de 11.000 a.C., todos os humanos em todos os continentes viviam como caçadores-coletores. O jogo da história ainda estava para começar. Olha só a jornada da nossa espécie. É uma coisa imensa. A gente surgiu na África e, bem devagarinho, foi se espalhando pelo mundo. Essa linha do tempo mostra que todo mundo tem uma longa história em comum, bem antes dos caminhos começarem a se separar de forma tão radical. Então, por volta de 11.000 a.C., os seres humanos já tinham chegado em quase todos os continentes. O palco estava montado. O problema é que o roteiro de cada grupo seria totalmente diferente, dependendo de onde eles estavam nesse palco. E isso nos leva direto para a ideia principal do Diamond. A resposta para a pergunta do Yali não está nas pessoas, mas sim nos lugares onde elas viviam. É a tal da loteria geográfica. A essência do argumento é essa, olha que interessante. Alguns povos, por puro acaso, por sorte mesmo, acabaram vivendo em lugares com matérias-primas muito melhores para o desenvolvimento. Eles, basicamente, ganharam na loteria da geografia. E aqui a gente vê a diferença de forma gritante. Foi pura sorte. A Eurásia tinha uma abundância de plantas e animais que davam para domesticar. Eram tipo os blocos de montada civilização. Já as Américas, coitadas, tinham muito, mas muito menos opções. Essa vantagem inicial toda não foi conquistada não, Foi um acidente geográfico. Certo. Mas como é que essa sorte na loteria levou direto para a desigualdade que o Yale viu lá em 1972? O Diamond descreve isso como uma reação em cadeia, um efeito dominó. Vamos seguir essa lógica passo a passo. Primeiro, a agricultura gera comida sobrando.
Com mais comida, as populações crescem, ficam mais densas. Nessas sociedades, nem todo mundo precisa ser agricultor. Aí surge a especialização. Aparecem soldados, artesãos, reis. Com especialistas, vem a tecnologia. A metalurgia cria armas de aço, a escrita ajuda na organização e, ao mesmo tempo, viver perto dos animais domésticos faz surgir doenças novas, que viram armas biológicas sem querer. E tudo isso junto leva ao último passo, a conquista. O papel dos germes aqui foi, gente, decisivo. As populações das Américas, da Austrália, não tinham nenhuma imunidade contra as doenças que evoluíram na Eurásia. A varíola, por exemplo, matou muito mais nativos do que as armas. Foi uma guerra biológica de um lado só, e nem foi de propósito. Abriu caminho para a conquista. E assim, a gente volta para a pergunta do Yali. Aquele cargo todo não era resultado de uma suposta superioridade racial. Era só o resultado final de uma longa cadeia de eventos que começou com uma vantagem ambiental totalmente acidental. Foi a geografia, e não a biologia, que escreveu os grandes capítulos da nossa história. No fim das contas, a análise do Diamond nos força a olhar a história com outros olhos, sabe? Menos focado em heróis e vilões e mais nos processos, no ambiente. E deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Se a gente entende as raízes tão profundas da desigualdade, como é que a gente pode então construir um futuro mais justo? Com certeza é um papo que está longe de terminar.